Fala pessoal, então nós vamos estar hoje aqui criando mais um projeto, tá? Nós vamos chamar esse projeto aí de herança. É um projeto do tipo aplicativo de console, C Sharp, tá? Bom, então uma das primeiras coisas aqui que a apostila nos orienta a fazer é criar uma classe chamada filho, tá? Vamos aqui, classe, vamos chamar de filho, né? Bom, esse filho ele tem um construtor e ele tem um método, né? Então temos lá, ele vai imprimir construtor filho, sou o método do Júnior. Sou método Júnior. E na classe principal, né? A gente tem lá, nós temos filho igual a filho, Júnior, executei main. Tranquilo. Ele veio aqui, né? Executei main. Ele instancia um filho igual a new filho. E f.júnior. Vamos executar para ver que o nosso. Qual que vai ser a impressão, né? Então a impressão que ele mostrou, ele imprimiu dentro do construtor, né, do filho. Eu chamei o método Júnior e executei o main. Tranquilo, até aqui não temos nada de novidade, tá? Bom, então agora, qual que seria essa explicação aqui, tá? Seria a criação de uma classe, tá? Aqui ele vai, quando a gente chama o new, ele faz a instância de um objeto, ele utiliza o construtor. Quando a gente chama o método júnior, ele vai lá e imprime. Então ele está mostrando aqui qual que foi a impressão disso. Agora nós vamos criar uma classe chamada pai, tá? Essa pai aí ela vai ter como construtor pai e ela vai ter um método chamado pap, tá? Então vamos lá. Gerenciador. Então vamos criar uma nova classe, novo item. A classe vai se chamar pai. Então ela tem um construtor, public pai, né? E ela tem um método chamado pap. Vamos copiar aqui. Construtor pai, né? Construtor pai e superclasse pai. Superclasse pai nome. Mais nome. Tá? Vamos seguir a apostila aqui. Bom, então aqui agora, o que ele manda, né? Ele manda que a gente coloque 2 pontos pai, tá? Então nós vamos aqui na classe filho, colocamos 2 pontos e colocamos pai, tá? Então aqui a gente está falando do quê? Olha aqui, olha, quando a gente passa o mouse em cima, ele fala classe herança ponto pai, tá? Ele está nos indicando aí, tá? Que a gente deve fazer a herança desta forma, tá? A gente coloca o nome da classe padrão, 2 pontos, qual que vai ser a classe que nós estamos herdando. E aqui no programa, tá? Simplesmente a gente vai deixar apenas a instância do filho e vamos ver se imprime alguma coisa. Então, o que acontece? Olha lá, ele escreveu, né? Ele imprimiu, né?
construtor pai, construtor filho, tá? O que acontece? Quando a gente cria, tá? O filho, ele automaticamente ele vai construtor filho, né? Ele vai imprimir. Só que se a gente observar, o construtor filho, ele imprimiu o segundo. Porque antes de chamar o construtor do filho, por ele herdar a classe pai, ele automaticamente tem que criar o construtor do pai. E como no construtor do pai a gente colocou construtor pai, automaticamente ele vai fazer essa impressão primeiro, tá? Então por isso que se dá aqui a sequência, olha, construtor pai e depois construtor filho. Aqui na apostila ele vai explicar, tá? Como é que funciona. Então, ó, ele vai chamar o filho, né? Só que o filho chama o construtor do pai. Então, logo na sequência, ele vai lá e imprime e depois ele vem e faz o construtor do filho. Então, ele primeiro chama o construtor do pai, depois chama o construtor do filho, tá? Bom, temos um exemplo aqui, tá? Aliás, um exercício a se fazer aí para vocês estarem fazendo. Como que nós vamos fazer isso aí? Então, eu quero que vocês criem o seguinte, tá? Quero que vocês criem uma classe chamada pessoa. Fora isso, né? A pessoa tem nome, idade e sexo. Vocês vão criar 3 classes. Quais são as classes? Professor que herda de pessoa, aluno que herda de pessoa, funcionário que herda de pessoa. Fora isso, nós vamos ter coordenador que herda professor e chefia que herda funcionário, tá? Então eu quero que vocês façam isso aí, pessoal, beleza?